Podemos começar? Estamos ao vivo então, pessoal, é isso? Estamos ao vivo, agora sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gente, aqui, primeira vez que a gente está fazendo o Em Detalhes ao vivo, tá? Por isso a gente teve uma passagem de programa um pouco diferente. Primeira vez que isso está acontecendo, hoje que é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. Aqui no Em Detalhes a gente sempre discute com um convidado, com uma convidada, uma temática, uma notícia importante do momento e hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo esse programa no calor dos acontecimentos dessa operação da Polícia Federal. Quem vai conversar comigo, quem vai estar aqui para atualizar todas as informações a respeito dessa operação, que inclusive gira em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a Juliana Dalpiva, que está desde cedo acordada e apurando a todo vapor, ela que já está aqui dividindo a tela comigo. Ju, muito bom dia para você. Hoje, inclusive, eu posso dar bom dia porque o programa é ao vivo. Obrigada por estar aqui comigo nessa correria toda e vamos começar essa conversa, né? Vamos conversar essa conversa, minha amiga querida. Bom dia para a nossa audiência aqui do ICL, do Em Detalhes. A gente vai tentar trazer todos os detalhes para vocês, tá? Mas a gente também está apurando eles enquanto eles estão acontecendo, então vai ser com muita emoção o tal do Quem Sabe Faz ao Vivo, né, Gabi? Exatamente. E é isso, então. Do que sabe faz ao vivo, quando a gente também não está preparado também, mas aqui tudo sai ao mesmo tempo e a gente está trabalhando com a urgência de tudo que está acontecendo. Ju, para a gente começar essa conversa, então, vamos do começo. Para quem também está chegando agora e não sabe exatamente o que está acontecendo, quem são os presos nessa operação da Polícia Federal? Quem foi alvo de busca e apreensão? Qual é a situação de momento? Eu queria perguntar especificamente sobre quantos militares das Forças Armadas, segundo as investigações, teriam participado dessa elaboração de um golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. No que se baseia tudo isso? Gente, então vamos lá. Nossa, várias perguntas. Então, Vamos por hoje, a partes. polícia. Vamos por partes, como diria o esquartejador, né? Desculpa, gente, a piadinha infame. Eu tô aqui nervosa, lendo a decisão e respondendo Não as fique perguntas da nervosa, Gabi. você está em casa. Então, eu tô em casa, mas vamos lá. A Polícia Federal, desde muito cedinho, está cumprindo os mandados da operação, que tem um nome em latim, que chama Tempus Veritatis, que é o tempo da verdade. Esse é um primeiro aspecto que eu quero ressaltar para a gente entrar no assunto. Bolsonaro, como todo mundo sabe, adora o versículo de João, se não me engano é 8:23, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu cometi algum erro aqui, a minha amiga Gabriela Varela vai me corrigir na É isso citação do mesmo. versículo. João Mas é isso. 8:22. 8:32, eu falei 23, 8:32. Então, é uma dobradinha da Polícia Federal em relação a isso e em latim, né? Porque Felipe Martins, agora respondendo quem são os presos da operação, é um dos presos dessa operação. E ele adorava tuitar coisas em latim, fazer referências, tentando se mostrar um grande intelectual. Felipe Martins, que é um dos principais alvos dessa operação hoje, ele era assessor especial do presidente da República, quando a presidência da República estava nas mãos de Jair Bolsonaro, e é apontado pelo Mauro Cid como uma das pessoas que negociou ali, que tramitou a tentativa de um golpe de Estado. Então, ele é um dos alvos de prisão. Ele foi preso em Ponta Grossa, na casa de uma namorada dele, e além dele, nessa operação hoje, tem mais 3 militares que foram alvos de prisão, né? Se eu não me engano, até um pouquinho antes da gente entrar aqui, 2 já estavam presos. O nome deles, me dá um segundo aqui que eu vou pegar. Um deles é o Marcelo Câmara, que justamente também assessor próximo do Bolsonaro, muito próximo, Marcelo Costa Câmara. Além dele, Rafael Martins de Oliveira, que é um outro militar também, e a gente ainda está apurando especificamente detalhes em relação ao Rafael, e um outro coronel, que se não me engano é Coronel Romão Correia, que está no exterior, ele estava num curso no exterior,
Então, eu acho que esse último mandado, desse coronel, ele ainda estava em aberto, a Polícia Federal ainda estava tentando cumprir pouco antes da gente entrar aqui. Esses são os presos. Agora, para o restante da operação, porque são mais de 30 mandados de busca, aí sim, aí a gente vai ter o primeiro escalão do governo Bolsonaro. O candidato a vice-presidente da República, que foi chefe da Casa Civil, foi ministro da Defesa e candidato, né, a vice-presidente com o Bolsonaro, o Walter Braga Neto. Foi alvo de busca e apreensão. O general Heleno, ministro do GSI, que não tinha sido alvo na outra investigação, na investigação que diz respeito diretamente só à ABIN. Aí o general Heleno não tinha sido alvo lá, agora ele é alvo nessa investigação aqui que a gente já vai detalhar mais à frente. O Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, no final, né, no último ano de governo. O Anderson, que já né, tá cumprindo medida. O Anderson já tinha sido preso no pós-8 de janeiro e cumpre medidas restritivas, ele é monitorado pela Justiça. Estes são os principais nomes da operação hoje. E aí eu não sei como é que a gente vai seguir aqui, se é por aqui que você queria caminhar, mas acho que é importante a gente, antes de falar do que aconteceu, né, o que leva o ministro Alexandre de Moraes a decretar essa operação, acho que era importante a gente explicar os antecedentes, ou seja, como chegamos até aqui, né? O que embasa essa investigação. Sem dúvida, Ju. Vamos também entrar nesses aspectos. Eu só queria esclarecer, porque você falou alguns nomes que eu acho bastante importante. Por exemplo, a gente tem o nome do Felipe Martins, um ex-assessor importante do ex-presidente Bolsonaro. Tem nomes aí que já foram apontados, inclusive em outras investigações, como sendo parte do gabinete do ódio, né? Eu acho isso fundamental e justamente casa com esse aspecto histórico que você quer trazer aqui, do como chegamos até aqui. Então, eu acho esses nomes fundamentais para você poder recuperar esse histórico aqui para a nossa audiência. Então, como o nosso time está lá a postos, lendo a decisão, entendendo todos os motivos da operação de hoje, eu vou começar por esse contexto e aí depois a gente traz esse material da decisão. Porque eu acho que a coisa que eu mais me dediquei foi justamente entender esses personagens, né? O Tércio, que é um outro personagem que também é alvo de busca e apreensão hoje, apreenderam o celular dele lá em Angra dos Reis. O Bolsonaro continua na casa dele lá de Mambucaba, e o Tércio é uma sombra do Bolsonaro. Então ele tá onde o Bolsonaro está, o Tércio está. E essa relação ela já é bastante antiga. Ela se eu não me engano, desde 2014, o Tércio é assessor do Jair Bolsonaro, já desde o período lá da Câmara, né? O Bolsonaro ainda deputado federal. Ele tinha uma página na internet que era Bolsonaro o Opressor, uma página no Facebook. E aí ele fazia vários memes super agressivos, e aí isso chamou a atenção do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, e eles foram atrás do Tércio, lá na Paraíba, para trazer o Tércio para ser assessor do Bolsonaro. E aí, junto com o Tércio, também assessores que trabalham para o Carlos Bolsonaro. Um deles é o José Matheus Salles Gomes, que é conhecido por zoeiro entre os bolsonaristas. Trabalhava ali dentro do gabinete do Carlos, mas em parceria. Eles dois, mais uma outra figura que chama Matheus Diniz, são as pessoas que compunham, que eles chamam de gabinete do ódio. Eles três, depois que o Bolsonaro foi eleito, foram nomeados para o tal do gabinete do ódio, né, como assessores. Na verdade, assim, o cargo, né, formal, porque esse não existe, assessor especial da Presidência da República. E aí eles ficavam numa salinha lá que começou a ser chamada de gabinete do ódio, porque eles atacavam literalmente todo mundo. Não precisava ser adversário do Bolsonaro, só eles atacavam os aliados também. Vários aliados foram alvo disso ao longo do tempo. Então, este é um braço. E aí, pelo que eu comecei a ler da decisão, e aí, assim, para a gente poder fazer também o link, por que estou aqui falando de gabinete do ódio, né? Esta investigação, que hoje
né, tem a operação, ela é a investigação do que ficou conhecido como milícias digitais. Antes da investigação das milícias digitais, ela é um desdobramento da investigação dos atos antidemocráticos, lá de 2020, quando eles fizeram aquele monte de manifestação contra o Congresso e contra o Supremo, pedindo a destituição dos ministros, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, e um desdobramento também do inquérito das fake news, que já tem mais tempo, né? Que tinha ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, assim, primeiro tem o inquérito das fake news, aí ele vira um desdobramento para esses atos antidemocráticos lá em 2020, e aí na conclusão daquele inquérito, o ministro determina a abertura de um novo, que é esse das milícias digitais, que vem já há muito tempo sendo abastecido, com muitos dados. Então, o ministro está de olho, né, assim, ao longo do tempo, e a Polícia Federal, a PGR, né, em todas as tentativas de ataque às instituições. Todas as vezes que o Bolsonaro estava lá na Praça dos Três Poderes dizendo que atacando o Alexandre de Moraes, o Fux quando era presidente do Supremo, o mesmo Congresso, né, a própria Câmara, tudo isso está documentado ao longo do tempo dentro desses inquéritos que eu mencionei. Então, o histórico dessa investigação é tudo isso. Não é um olhar só sobre o 8 de janeiro. Mas aí tem um ponto que é onde a coisa se aprofunda. Em determinado momento, o CID eu ia te faz perguntar um isso vazamento. agora, Ju. Desculpa até te interromper, porque você está fazendo uma linha do tempo extremamente importante para a gente compreender o que aconteceu. E eu ia justamente te perguntar quanto a delação do Mauro Cid foi o que levou a Polícia Federal, talvez, ao cerne desse resultado que, na prática, a gente está vendo agora. E você já explicou o quanto foi a CPMI do 8 de janeiro, que teve a produção de um relatório também bastante robusto, assinado pela senadora Elisiane Gama, trazendo essa linha do tempo até a chegada do dia 8, porque ela traz justamente isso no relatório, né? Como não foi simplesmente do nada que esse ataque à Praça dos Três Poderes aconteceu, como foram diversos acontecimentos que foram levando ao dia 8. Então, queria justamente tocar nesse ponto com você agora. Então, são vários acontecimentos. Tem um aspecto que as pessoas sempre esquecem, que eu quero falar aqui, de como o CID surge dentro dessa história. Que a partir do momento em que ele tem uma live do Bolsonaro, que, se eu não me engano, é de 2021. Se eu tiver errada, vocês me corrijam. Mas em que o Bolsonaro fala que tem uma fraude no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, e aí ele vaza uma investigação que existia sobre o sistema interno do TSE. Desculpa te interromper, a gente já volta a esse histórico, porque as informações vão chegando rapidamente. Tem uma informação que acabou de chegar aqui. A nossa produção acabou de me avisar que o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante com arma de fogo. Daqui a pouco, talvez, a gente tenha, inclusive, essa apuração. Você está fazendo tudo aí ao mesmo tempo, é muita coisa também para apurar. Mas ele foi preso, em flagrante pela Polícia Federal. As informações que a gente tem aqui da produção é de que os agentes encontraram uma arma de fogo na casa do dirigente do PL, do partido de Jair Bolsonaro. Nessa operação também que foi alvo Jair Bolsonaro e outros militares e ex-assessores também, conforme a gente está informando aqui a nossa audiência. Eu estou conferindo essa informação aqui, ela ainda não chegou para mim. Assim que ela chegar, a gente fala aqui, a gente está de olho. Espera aí, tá justamente nesse instante eu estou recebendo informações. Aqui a gente faz tudo ao vivo mesmo, tá, gente? Porque a gente está realmente apurando em tempo real. A Juliana Dalpiva está desde cedo. E olha, então, eu diria para a gente ter um pouquinho de cautela com essa informação,
porque ela não está confirmada para mim, não. Informação, então, que a Ju Dalpiva vai continuar acompanhando. A informação que eu estou recebendo aqui é de que foi encontrada uma arma de fogo, mas não há a prisão. Se tiver uma confirmação da prisão, a gente vai trazer ao vivo aqui para nossa audiência do ICL. Então, olha aí, informação atualizada por Juliana Dalpiva, que está conversando diretamente com as fontes ligadas às investigações, ligadas à operação que está atuando nesse caso. A gente consegue, Ju, retomar a partir do ponto de onde chegamos até aqui? Ou você tem mais alguma informação da operação de momento que seja importante para a gente noticiar por agora? Então, eu vou dizer para a gente, eu vou propor uma coisa. Terminar esse raciocínio do Cid, e aí vamos no nosso site, nessa. Porque o nosso super time tá lá lendo a decisão e tá destacando pra gente os pontos, e aí eu consigo explicar pelos pontos que estão subindo, enquanto a gente tá aqui trazendo esse histórico, que é para as pessoas entenderem, porque, gente, o volume de informação é muito, muito grande. É muito robusto, eu tô aqui com o site aberto, então, inclusive, também. Só mais um segundo aqui para essa história do Valdemar, porque... Com certeza, Ju, o tempo que você quiser, o tempo que você quiser. Enquanto você está checando aí com as fontes a respeito dessa possível prisão, mas já se sabe, segundo a Juliana Dalpiva, que os agentes encontraram uma arma de fogo na casa do Valdemar Costa Neto, o presidente do PL. Essa operação que está sendo realizada em diversos estados, né, em 10 estados, que está apurando a participação de pessoas no golpe do 8 de janeiro, principalmente gira em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, eu estou acompanhando as informações aqui de momento também, que a nossa equipe no iclnoticias.com.br está trazendo para a gente, inclusive com os nomes completos. Eu recomendo para quem está querendo saber especificamente quem foram os alvos, o que foi apreendido. A gente fez esse histórico aqui, né, fez essa retomada no início Em Detalhes com a Juliana Dalpiva, mas no nosso site também a gente tem essas informações a respeito dos auxiliares de Bolsonaro que foram presos, por exemplo, Felipe Martins, que foi assessor para assuntos internacionais da presidência, Marcelo Câmara e também Rafael Martins. Diga, Ju, espaço abertíssimo aqui para você. Vamos lá. Tenho atualização. Só para a gente ter bem certinho aqui. Foi flagrante. Então, não tem um mandado de prisão anterior. Né? Então, como foi encontrado durante a busca uma arma de fogo e ela estava ilegal, então teve ordem de prisão em flagrante, sim. Então, a informação que a gente tem é que Valdemar Costa Neto foi preso em flagrante e a arma também de fogo foi apreendida junto com ele durante essa operação da Polícia Federal. Sim, e tenho mais uma atualização que agora vem também por fontes da Polícia Federal, que a arma estava irregular em nome de terceiros, não estava nem no nome dele. A gente ainda não sabe, obviamente, né, em quem estava ainda registrada, né, o nome da pessoa que seria a dona dessa arma. Então, até o momento, a gente só sabe que não seria de Valdemar Costa Neto. Sim. Eu estou justamente tentando saber aqui agora o nome de quem. Exatamente. Bom, a Ju vai trazer também essa informação pra gente. Enquanto ela tá conversando com a gente, ela tá apurando, gente. Essa mulher está conversando comigo ao vivo e ao mesmo tempo apurando no celular. Mas vamos seguir aqui com a nossa explicação para tentar entender o componente Mauro Cid que chega ao coração do golpismo do 8 de janeiro. Aparentemente, pelo que você estava explicando aqui, ele é uma peça-chave nessa história que está culminando com a operação da Polícia Federal. Ele é uma peça-chave, mas assim, até porque ele se tornou um personagem muito conhecido e ele não é um dos homens de confiança da história do Bolsonaro. Ele se aproxima do Bolsonaro a partir do período da presidência. Por isso que todas as vezes que a gente vai falar aqui, a gente faz referências, na maior parte das explicações, a outras figuras, outros nomes. O Cid vira ajudante de ordens,
ser ajudante de ordens do presidente da República é um cargo de muita confiança para quem assume. Então, ele é muito disputado, né? E aí, o pai do Cid, o Major Lorena Cid, ele é uma pessoa que aí sim, mais próxima do Bolsonaro há mais tempo, se não me engano, colega de Aman, né, da escola militar. E aí, nesse momento, o Cid sempre foi tido como um bom aluno na escola, era tido como um bom militar, e aí ele cresce. E ele vira ajudante de ordens. Como eu estava falando antes, em 2021, se não me engano foi 21, o Bolsonaro faz uma live com uma série de mentiras em relação ao sistema eleitoral e desvirtua ali, tira de contexto, faz uma série de ilações sobre uma investigação que tinha acontecido dentro do TSE para apurar eventuais falhas, porque o sistema ele é aprimorado, não é como se ele fosse o mesmo desde quando ele foi criado. Então, ele passa por uma série de checagens, né? E aí teve um inquérito que aconteceu, sigiloso, para apurar algumas questões, mas não se comprovou nenhuma fraude nesse inquérito. E o Bolsonaro mente em relação a esse inquérito, dizendo que aquilo comprovaria algum tipo de fraude. E aí ele vaza esse inquérito. E com a ajuda do Cid. O Cid pede ajuda a um irmão dele que mora nos Estados Unidos para subir num link a partir dos Estados Unidos este inquérito sigiloso da Polícia Federal. Aí o ministro Barroso, que então era o presidente do TSE, manda investigar o vazamento desse inquérito. E aí começa uma série de investigações, o Cid vem para o centro. Mas ele já aparece de maneira meio lateral no inquérito dos atos antidemocráticos, como uma pessoa que recebia todos os recados do Bolsonaro e tudo. Ele aparece lá como uma parte, sem tanto protagonismo ainda. A partir do que se desdobra das investigações desse inquérito do vazamento, surgem outras coisas e em determinado momento da investigação, a Polícia Federal pede a quebra do sigilo da nuvem do Cid. Ou seja, do celular, das mensagens, tudo que ele tinha nas mensagens do celular. Ali começa a aparecer uma série de elementos. E aí, quando tem o 8 de janeiro, e aí tem a tentativa de golpe, e essa investigação cresce, aí começam a surgir os dados sobre a falsificação de vacinas, e o papel do Cid vai crescendo, né, pela proximidade com que ele tem. E aí vem aquela operação que a gente acompanhou no passado sobre a falsificação do cartão de vacinação do Bolsonaro e das outras pessoas. E aí uma série de documentos e o celular do Cid, que estava com ele nessa data, é apreendido. E aí mais quebra de sigilo. Aí começa a vir à tona o que a gente ficou sabendo com relação às joias, né? Toda a negociação que o Cid e o pai dele estavam envolvidos com a venda dos bens públicos, né, dos presentes, que é um bem público, um presente que foi dado à presidência da República, e aí o Rolex que eles tentaram vender, o colar, enfim, todos aqueles objetos que eles tentaram vender nos Estados Unidos. E aí esse inquérito vai crescendo. Depois dessa operação, em agosto, que o pai do Cid foi alvo, em função da participação dele na venda dos objetos, né, da venda das joias, dos diamantes que tinham sido presenteados pelo governo da Arábia Saudita para o Brasil, aí o Cid finalmente decide fazer uma delação premiada. E aí ele começa a falar sobre vários aspectos, né, porque essa investigação, ela é uma investigação, como eu falei aqui no início, que começa pelo inquérito das milícias digitais, né, os atos antidemocráticos, mas as milícias digitais como os grupos que atuavam para, desinformar, e com isso desinformar, criar boataria na internet, influenciar as pessoas, respaldar essa narrativa fraudulenta de que teve um golpe de Estado, de que as urnas eletrônicas não são confiáveis, mas também eu sei disso, que também se apura, né, a fraude dentro do sistema único de saúde. Então, assim,
todas as tentativas de atacar o Estado. Esse inquérito está nesse momento, de investigar todas as maneiras que Jair Bolsonaro tentou atacar o Estado. E quem estava com ele nisso. E quem tentou dar um golpe de Estado no Brasil no começo do ano passado, mas também, não só no 8 de janeiro, em todo aquele período pós-eleição. Então, é aí que o Cid cresce de importância. Agora, a íntegra da delação do Cid, a gente ainda não sabe. Inclusive, nem a partir dessa decisão hoje. Tem alguns pedacinhos que a gente está começando a saber coletar. agora. Exatamente. Inclusive, a nossa produção e também a nossa reportagem tá lendo na íntegra esse documento, Ju. E aí, o William De Luca, que não tá aqui na redação hoje, mas ele também não consegue ficar longe da notícia, ele achou um trecho aqui dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é bastante interessante porque diz o seguinte, é um trecho a respeito do general Heleno. Ele teria sugerido infiltrar agentes da ABIN nas campanhas eleitorais, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou com receio que descobrissem. Só para dar as informações exatas aqui, eu vou ler exatamente esse trecho aqui do documento, que diz o seguinte: nesse sentido, mensagens trocadas por aplicativos por Mauro Cid, com uma série de interlocutores, indicam mudança de posicionamento do então presidente Jair Messias Bolsonaro no que diz respeito ao resultado do pleito presidencial, evidenciando-se abandonar a aceitação da derrota para analisar a possibilidade de virada de jogo, como definido por alguns militares, empresários e integrantes de seu governo. E aí, dentro desse contexto, a PF aponta a relevância da nota assinada no dia 11 de 2022 pelos comandantes das três forças, e aí aqui temos os nomes do almirante de esquadra Almir Ganier Santos, o general de exército Marco Antônio Freire Gomes e o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, reputada como importante por Mauro Cid, portanto aqui relato do Mauro Cid, para fins de manutenção e intensificação das manifestações antidemocráticas em vista do suposto respaldo das Forças Armadas ao movimento. Eu acho que aqui tem um ponto fundamental, Ju, que é essa informação toda que a gente está trazendo aqui e aos poucos a gente está atualizando, está se respeitando o devido processo legal. Essa investigação ela está sendo feita com bastante profundidade, há um tempo considerável, e é a primeira vez na história, desde que essas investigações começaram, que a gente está chegando também aos militares, às Forças Armadas, que até o momento existia por parte da sociedade uma expectativa de quando isso aconteceria, porque até então a gente tinha chegado a peixe pequeno, mas essa história foi se desenrolando e também agora a gente tem esse componente importante, né? Dois aspectos desse trecho que você traz, né? De novo, o uso da ABIN, né? O Bolsonaro, durante boa parte do governo, tentou, de todas as maneiras, ter um controle da Polícia Federal que ele, só de certa maneira, obteve no final. Só no final ele tinha um certo controle da direção da Polícia Federal, que ele procurou durante todo o governo. Parte da briga dele com o Sérgio Moro, inclusive, que leva o Sérgio Moro a sair do governo, né, essa briga é pública, tem a ver com ele querer botar o Ramagem na cúpula, como diretor-geral da PF, porque ele queria a PF, tem a reunião lá que ele fala, né, o meu sistema funciona, o meu sistema de informações. Porque o quê? Ele botou o Ramagem na ABIN. E da ABIN, os policiais federais escolhidos por ele transformaram a ABIN num lugar de monitoramento de adversários, políticos, jornalistas, o que ele quisesse. E aí, a ABIN sequer tinha aparecido de maneira concreta dentro desse caso da tentativa de golpe de Estado ainda. Ela estava... essa investigação sobre o monitoramento ilegal, ela acontece em separado a investigação do golpe de Estado. Mas até essa semana, conversando com uma fonte, até perguntei isso, mas já temos elementos concretos para conectar, quer dizer, a BIM foi usada dentro desse sentido? Agora, lendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, entendo que sim, até por esse trecho que você está falando, e também por um outro dado
antes da gente falar dos militares, Gabi, só para não esquecer, que uma Uhum. outra coisa que me surpreendeu muito aqui, na medida em que comecei a tomar conhecimento, é que voos do ministro Alexandre de Moraes e de outras autoridades foram monitorados ilegalmente pela ABIN, por agentes da ABIN, entre novembro e dezembro de 2022, com auxílio de agentes da ABIN, já nesse contexto de discussão de uma tentativa de golpe de Estado para que o presidente Lula não pudesse tomar posse. Então, é extremamente grave a ideia de que os ministros do Supremo estavam sendo monitorados. E algum trecho, se a nossa produção depois puder preparar, eu também vi a menção de que foi feita uma reunião entre uma série de militares para a execução de uma tentativa de golpe e, como o ministro Alexandre de Moraes vem mencionando, havia a intenção de prender o Alexandre de Moraes. Então, para a gente entender a gravidade do que estava sendo discutido. E aí, agora eu queria falar dos militares, ou você quer acrescentar alguma coisa por aí? Não, Ju, eu queria, na verdade, porque daqui a pouco a gente vai se encaminhar para o final, pedir para você fechar essa história dos militares, porque tem uma informação importante também a respeito de autoridades que foram monitoradas pelos golpistas. E eu vou trazer aqui um resumo sobre isso, informação que está no slnoticias.com.br, acaba de sair, mas antes você pode fechar o seu raciocínio, por favor, a respeito dos militares. Essa era uma das grandes questões, né? O Brasil tem um histórico muito ruim de não punir militares por crimes. Os militares querem ser julgados no Superior Tribunal Militar, eles não querem ser julgados pelos tribunais civis. Então, é uma discussão que já vem da ditadura, do pós-ditadura. O Brasil fez uma lei de anistia que anistiou crimes que nem conhece. Então, agora, né, o Bolsonaro levou uma porção de militares para o governo, vários ministros eram militares, então ele expôs os ministros nesse sentido a esse embate político, e aí quando surge, né, essa questão da tentativa de golpe, ele botou eles na linha reta também do crime. Então, ou seja, eles também participaram disso ativamente, pelo que está descrito nos documentos. Muito mais do que a gente possa até imaginar pelos relatos que já vinham, porque aí, para as pessoas entenderem aqui no bastidor da eleição, né, como o Bolsonaro sequer assumiu a derrota concretamente, reconheceu a vitória do presidente Lula, já vinham essas histórias, estão pensando em dar um golpe, mas ninguém falava concretamente quem, os nomes, que lugares, documentos. Então a gente tem esse cuidado, né, de não levar boato adiante. Mas agora, quando a gente vê os detalhes, a participação dessas pessoas. O nome do general Braga Neto era citado com muitíssima frequência, como alguém que tinha ali um papel ativo em torno disso tudo. E aí, esse é o momento. Até então, por exemplo, tem uma série de policiais militares do DF que estão presos pelo que aconteceu no 8 de janeiro e estão respondendo. Mas, no inquérito que apura as responsabilidades da tentativa de golpe de Estado e até do 8 de janeiro, a gente não tinha ninguém além do Cid que estivesse preso, né? Do Exército, por exemplo, da Marinha, da Aeronáutica. A gente está vendo agora a operação se aproximar desse grupo que tentou dar o golpe. Se eu não me engano, o número de militares que aparece com medidas, né, cautelares, seja prisão. Prisão são esses que a gente falou, são 3 militares, mas tem um grupo de 16 que foi alvo de medidas do ministro Alexandre de Moraes dentro dessa decisão hoje. Então, é um marco no sentido de finalmente começar a apontar, de fato, as responsabilidades dos militares nisso. E aí, eu não sei se a gente vai encerrar agora, eu queria falar sobre as medidas do Bolsonaro, Gabi.
Não sei se você quer trazer e a gente encerra com as medidas contra o Isso. Bolsonaro. A gente vai ter um minutinho final, na verdade a gente vai ter que ser bem rápido aqui, mas só para não deixar de trazer essa informação da Carla Gamba, por ação dela, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, outras autoridades tiveram voos, localizações, deslocamentos monitorados por um grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, informação que foi confirmada por uma fonte da Polícia Federal para Carla Gamba e que também consta na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí esse monitoramento, de acordo com a Carla, tinha esse objetivo de captura e detenção, entre aspas, aqui usando um termo do documento, das autoridades para que fosse consumado de fato o golpe do dia 8 de janeiro. Entre os meses, aliás, a intenção é que esse golpe ele fosse consumado entre os meses de novembro e dezembro, portanto, até antes do que foi, de fato, do que aconteceu na Praça dos Três Poderes no dia 8. E aí, só recomendando para quem puder entrar no nosso site, que tem um trechinho também desse documento da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai ter que encerrar, Ju, então eu vou pedir para você, nesse minuto final, trazer essa informação importante e aí a gente caminha para o nosso encerramento. Então, o Bolsonaro também é alvo da operação hoje, né? Ele teve o passaporte apreendido, né? A ordem para entregar o passaporte. Ele está proibido de deixar o país e, mais importante, ele está proibido de se comunicar com os demais investigados. Essa é uma situação que inviabiliza o Bolsonaro, assim, politicamente falando. Como é que ele vai fazer campanha eleitoral esse ano? Não tem como, né? O Valdemar agora, claramente, até preso, né? Mas essa, por porte de arma, não é uma situação que deve deixar ele muito tempo na cadeia. Agora, eles vão ficar proibidos de conversar. E os outros também, né? Os outros demais todos, as pessoas de confiança. O Bolsonaro fica altamente isolado nesse momento e parece que é já o encaminhamento para a conclusão. O que vai acontecer, provável, nas próximas semanas? Pelo que eu ouvi falar dentro da Polícia Federal, não deve ser tão rápido a conclusão do inquérito, porque justamente hoje tem uma série de buscas, então tem que analisar todo esse material. Mas eu acho que ainda nesse primeiro semestre, pelo que eu entendi, o Bolsonaro deve ser denunciado por tentar dar um golpe de Estado no Brasil depois da eleição de 2022. É isso, Juliana Dalpiva. Para fechar aqui também, a nossa equipe toda mobilizada. André Graziano me informa que também outro trecho que consta na decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a operação foi um momento em que o general Augusto Heleno afirmou: se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Eu trouxe aqui uma informação a respeito do general Heleno e essa frase também destacada aqui é bastante importante para a gente entender de onde a gente veio e como que a gente chegou até o dia 8 de janeiro. Ju, muito obrigada pela sua participação aqui, esse primeiro Em Detalhes ao vivo. A gente debutou juntas aqui ao vivo no Em Detalhes e você vai continuar apurando e trabalhando muito aí ao longo do dia. Está trabalhando agora, inclusive, gente. Então, muito obrigada, um beijo para você e bom trabalho. Gente, um beijo. Desculpem a correria, né? Foi um improviso aqui nesse nosso Faz ao Vivo, mas é um prazer estar com você sempre aqui, Gabi. Imagina, Ju, na verdade, obrigada pelo seu tempo e pelo seu trabalho, né? Muito pelo contrário aqui, a gente que agradece pela sua participação. Até mais. Até. Nós estamos combinando hoje, Gabi, de laranja. Combinando, exatamente. Separadas, mas juntas, até sincronizadas até nisso. O videocast em detalhes fica por aqui, gente. Hoje, numa programação especial, como eu informei a você no começo desse episódio, foi completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque a gente traz sempre uma temática, analisa uma notícia do dia com bastante calma, aprofundamento, mais essa operação da Polícia Federal que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro e também outros militares, ex-assessores, outros integrantes dessa história. Então, a gente teve que
fazer uma programação toda voltada para isso. A nossa equipe vai continuar debruçada ao longo do programa para falar a respeito disso e trazer novas informações. Agora, a gente fica com o videocast Mercado e Investimentos. Na sequência, tem Rolê ICL e depois, ao longo do dia, se a gente tiver alguma emergência, de repente pode ser que aconteça alguma coisa, mas, de toda forma, ICL Notícias, segunda edição, 6 horas da noite, está confirmado por aqui. Eu e Chico Pinheiro voltamos mais tarde. Obrigada e até amanhã. Salve, salve família! Aqui quem fala é Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná. Estou aqui hoje para fazer um convite importantíssimo para vocês, para que participem no dia 18 de fevereiro, domingo, às 20 horas, da live que será realizada comigo e com o Eduardo Moreira. Eu falarei um pouco da minha experiência política e do valor da verdade dentro da política. A cabeça pensa onde os pés pisam. Eu atravessei alguns desertos e é sobre essas experiências que eu quero falar com vocês. Quer participar? É fácil. Se inscreve aqui no link abaixo e garanta a sua vaga. Firmeza? Tamo junto, um forte abraço.